A gente começa o Bandeirantes Acontece. Vamos começar por Brasília. A gente vai falar sobre aquilo que está acontecendo com o projeto de anistia. Hoje teve, inclusive, postagem do Hugo Mota, presidente da Câmara. Ele colocou no Instagram, falando a respeito de como lidar com o projeto, a PL de anistia, que ganhou características de urgência a partir das assinaturas que foram conquistadas por aqueles que defendem o projeto, né? E aí o Sóstenes, que é o líder do PL, fez uma postagem também. Aliás, o Hugo Mota chamou de uma atitude democrática. Democracia é não decidir sozinho. É mais ou menos isso que ele falou, né? E aí o Sóstenes, que é um dos principais interessados para que o projeto ande, né? O Sóstenes Cavalcante falou que foi muito boa a decisão, foi ótimo, tudo bem e tal, só que deu ali uma pitada de responsabilidade. Colocou que a maioria é mais importante, colocou com letras maiúsculas. Não sei se você chegou a ver esse comentário do Hugo Mota, Zaidan, mas diz que vai decidir o andamento dos projetos. E ele não fala da anistia, ele fala de todos, o andamento dos projetos na casa precisam ser decididos em conjunto com o colégio de líderes. E isso despertou, para um lado, que ele vai dar prioridade a isso, e para outro lado, de que ele não tomou decisão nenhuma, ficou em cima do muro e continua em cima do muro. É mais ou menos o andamento das coisas lá em Brasília no que diz respeito à PL da anistia. E há toda uma maneira de se defender também a minoria, né? Não se trata apenas de a maioria prevalece. Você tem mecanismos estabelecidos no regimento interno das casas e na própria Constituição para que as minorias não sejam invariavelmente atropeladas. Há também o fato de que você tem duas opções, duas possibilidades. O projeto, em algum momento, é votado e é rejeitado. Ou é votado, é aprovado. Aí vai para o Senado, onde o jogo será muito diferente, até pela maneira como o Alcolumbre tem tratado do assunto. Digamos que passe também no Senado, que ao fim haja aprovação. Se o processo a respeito de golpe de Estado ainda estiver em andamento, o Supremo considerará uma intromissão de um poder em outro poder, nas atribuições de outro poder. E na operação, na execução da atribuição daquele poder, ou seja, durante um julgamento no próprio Supremo. Isso já foi até antecipado pelo Gilmar Mendes, então ele disse que, ao fim, se chegar ao Supremo, será considerado inconstitucional. E há a possibilidade de uma anistia que atenda parte dos condenados, que alcance, beneficie parte dos condenados. E é até por isso que a oposição tem pressa, como manifesta o Sóstenes, porque eles querem uma anistia que leve a ideia de que é preciso esquecer tudo o que aconteceu, não condenações específicas, mas isso anularia, inclusive, o processo, porque o acontecimento, a tentativa de golpe, e claro, eles partem do 8 de janeiro, e todos os fatos conectados ao 8 de janeiro, e por isso querem uma anistia prévia. É por isso também que o Bolsonaro já havia se manifestado contra a ideia de uma anistia restrita, né? Ela seria ampla, mas não seria irrestrita. Ela não alcançaria todo mundo. E aí, é claro que essa não é a ideia desse grupo. Esse grupo quer ampla e irrestrita exatamente para que alcance Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, toda essa turma. Mas, de qualquer maneira, essa pressa, que só se explica por isso, né, pelo fato de quererem fazer uma anistia prévia, uma anistia a priori, uma anistia antes da condenação, é exatamente o calcanhar de Aquiles do projeto, se ele chegar a ser aprovado e, portanto, quando for questionado lá no Supremo.
A gente quero falar só de um trechinho do que disse o Sóstenes Cavalcante, mas antes, vamos só lá a Brasília para atualizar sobre o andamento do projeto com o Márcio Rocha, que está acompanhando de perto lá. Fala, Márcio, boa tarde. Oi, Ronald, oi, Zaidan, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa agora dos desdobramentos do projeto de lei que trata da anistia, isso porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, usou a internet para se manifestar sobre esse caso. Ele afirmou o seguinte, que o Colégio de Líderes da Câmara é quem vai decidir se o requerimento de urgência do projeto de lei que trata da anistia dos condenados pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro, será ou não pautado para votação. Ele usou a internet para fazer essa manifestação e disse também que em uma democracia ninguém decide nada sozinho e que os textos devem avançar dentro do Congresso, devem ser discutidos com os líderes das bancadas. A declaração foi feita depois que o líder do Partido Liberal, o deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou que conseguiu as 262 assinaturas necessárias para protocolar o texto no sistema da Casa. Mota ainda não decidiu quando será a votação, mas o PL, inclusive, estuda apresentar uma versão mais branda desse texto, justamente para convencer o presidente da Casa a pautar esse texto no plenário. No projeto original, a anistia seria concedida para todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor da lei. Além disso, o projeto também prevê a anulação de multas aplicadas tanto pela Justiça Comum quanto pela Justiça Eleitoral. Hugo Mota também declarou que é preciso ter responsabilidade com o cargo que os parlamentares ocupam, pensando no que cada pauta significa para as instituições e também para a população brasileira. A gente lembra que, pelo regimento interno da Câmara, eram necessárias 257 assinaturas para que a proposta de urgência fosse pautada. E, após a apresentação desse texto para a mesa diretora, não é mais possível a retirada individual de assinaturas. Então, a gente lembra também que isso está na mão de Hugo Mota, que está fora de Brasília e só deve voltar à capital do país depois do feriado de Páscoa. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Da frase que eu citei aqui do Sóstenes, ele fala que o presidente da Câmara pode muito, mas a maioria, com letras maiúsculas, mas a maioria dos deputados pode mais. Coloca alguma tentativa de faca no pescoço, apesar dessa coisa abrandada que o Márcio traz aqui, de poder tirar um pouco o pé do projeto, para não ser da maneira como era o texto original. Então tem duas vertentes aqui, uma de pressionar o Hugo Mota e outra de como é que a gente pode fazer para compor e fazer com que o projeto não seja tão radical como originalmente era. Ô Ronald, as coisas em Brasília são muito interessantes, né? Diferentes. O Procópio, o Márcio, o João Pedro, eles podem confirmar como as conversas são diferentes quando é ali no cafezinho, conversa entre deputados, o encontro dos líderes com o presidente da casa, seja Senado, seja Câmara, conversa de ministro de Estado com parlamentar, como elas são diferentes daquilo que é dito publicamente. Porque publicamente o sujeito sempre tem o seu alvo, que é o seu eleitor, né? Ele está, estou aqui, estou falando, estou fazendo, e no ano que vem vou reapresentar o meu nome para sua avaliação, então vote em mim. Então, essas bravatas, né? É claro que a maioria é importante, a maioria dos deputados. Mas, primeiro, é preciso saber, e isso é só na hora do voto, o quanto essa proposta tem de aprovação. Ela é majoritária, ela tem apoio majoritário. É bom lembrar que não é PEC, então não é tão difícil aprovar. Talvez tenha. Ele disse que sim. Interessante que alguns parlamentares do Centrão dizem que não. Alguns até favoráveis à anistia. Mas dizem que não, que é preciso esperar, que ainda não se formou uma maioria que garanta a aprovação. Mas é normal, né? É uma pressãozinha, claro, mas não acho que o Mota se sentirá intimidado e vai fazer as coisas porque se sente intimidado pela fala dos Sóstenes, né? Eles vivem isso diuturnamente, não podem se assustar com qualquer palavra. E repito, quando eles se encontram ali, Mota e Sóstenes, são abraços, cafezinho, né?
Pô, sabe aquilo que eu falei? Né, eu sei como é que é, eu sei como funciona. Então a coisa vai seguir o processo normal, né? Agora, o Centrão, sim. O Centrão, e principalmente alguém como Arthur Lira, esses caras têm influência sobre o Hugo Mota. Se o Centrão começa a pressionar para que vá à votação rapidamente, provavelmente irá.